E aí, pessoal, como estão? Vamos para mais uma semana do nosso PET, né? Semana 4, PET volume 2, referente ao nosso segundo bimestre. Nessa semana a gente vai começar a falar sobre problemas e perspectivas do urbano. O que significa isso? Todos os problemas aí que nós temos dentro de grandes cidades, tá? Então, a gente vai identificar aqui uma questão muito importante que é de segregação urbana. Vamos dar uma olhadinha? Enfim, né? Segregação urbana e socioespacial. Na verdade, é sinônimo ali, né? A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. Então, gente, a segregação socioespacial ou segregação urbana, ela é uma consequência da segregação que a gente já tem dentro da sociedade. Então, aquela diferença, aquela separação entre rico e pobre, entre branco e preto, né, entre religiões, ela vai ser representada dentro da cidade. Então, essa separação social, ela também vai ser separada espacialmente. E a gente vai chamar isso de segregação urbana ou socioespacial. Ele fala aqui, ó. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou a reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e lutas de classe, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. É isso aí, né? O que a gente já sabe, a gente já entende. Pessoas mais pobres normalmente vivem nas áreas das cidades mais afetadas, né, com problemas de infraestrutura ou mais longe do centro, que é mais valorizado. No finalzinho que ele fala, ó, esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros, né? Ou seja, gente, todos os espaços de pessoas mais pobres não vai ter equipamentos urbanos, ou quando tem, são muito poucos. Então a gente não vai ter asfalto, quando tem, muito mal colocado, né? Ou às vezes não tem uma melhoria, né, com o tempo. Falta de saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto, falta de encanamento, água encanada, espaços de lazer, né, gente? Uma quadra poliesportiva, uma praça, entre várias outras coisas, né? Iluminação, né? Tudo que a gente for imaginar aí que mostra que essas regiões onde tem pessoas mais pobres não vão ter equipamentos urbanos de forma aonde dê para essas pessoas uma melhor qualidade de vida, tá? No terceiro parágrafo ele fala assim, basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então. O que é sítio, gente? Aqui não tem relação com a área rural, não. Aqui, quando ele fala do sítio, ele fala do sítio urbano, tá? O que significa isso? É a localização geográfica da cidade. Ou seja, a cidade ela vai crescendo dentro da sua localização geográfica e se expandindo a partir de então. Basicamente é isso. Por exemplo, se a gente for pensar no sítio urbano de Santos Dumont, eu vou conseguir dizer de certa forma que está numa região de uma paisagem, por exemplo, de mar e de morro, né? Uma paisagem mais acidentada, com algumas elevações em alguns pontos, próxima à região do litoral, se a gente for pensar, né, gente? A gente está perto. Próxima à região do litoral, ou seja, eu estou mostrando a localização geográfica da cidade, tá? Isso é sítio urbano. Nesse ínterim, as classes economicamente mais abastadas, ou seja, com mais dinheiro, tendem a localizar-se nas proximidades desse centro, uma vez que são esses os espaços mais caros e valorizados. Então ele fala para gente que dentro do sítio urbano de uma cidade, aquelas pessoas com mais dinheiro, elas vão estar nos melhores espaços.
aqueles que têm mais infraestrutura, que têm todos os equipamentos urbanos necessários para viver, existe essa separação e é isso que a gente está falando aqui, tá? Depois ele fala assim: e, no entanto, a segregação urbana traz inúmeros problemas às cidades. O primeiro é óbvio, é a desigualdade em si. Camadas mais pobres da população, com menos recursos, são justamente as que gastam mais com o transporte diário, que têm mais problemas de saúde por conta da falta de infraestrutura, que são penalizadas por escolas de baixa qualidade e assim por diante. Então ele mostra para a gente que a segregação, ela já é um problema e ela vai trazer vários outros problemas, consequentemente, tá? Porque a própria desigualdade que existe na sociedade vai fazer com que cada vez mais essa segregação, ou seja, essa separação, ela vai acontecendo, tá? Aí ele termina assim, ó: a própria segregação não é apenas reflexo de uma condição social, mas é um fator que contribui para tornar as diferenças ainda mais profundas. Então, nós temos uma diferença social entre ricos e pobres. Esses ricos e esses pobres vão ser colocados na cidade, cada um em seu espaço, porque é segregado. Eles não vivem conjuntamente. E essa segregação, ou seja, essa separação, vai piorar mais ainda a condição social e a desigualdade. Porque, infelizmente, com a falta de infraestrutura que determinadas pessoas vão viver, vai piorar a sua situação de pobreza. É isso que ele está falando aqui para gente. Um exemplo clássico aqui que a gente tem de segregação urbana é essa imagem à esquerda aqui, que todo livro de geografia tem, né? Já virou parte, né, do nosso acervo de conhecimento geográfico, que é a divisa entre os bairros Paraisópolis e o bairro Morumbi, em São Paulo, tá? Isso é um exemplo de segregação socioespacial. Nós temos, de um lado, uma região, né, lado esquerdo, com uma região extremamente sem infraestrutura, com as casas amontoadas umas sobre as outras, espaços pequenos que normalmente vão ser ocupados por várias pessoas, sem uma infraestrutura de lazer, sem uma infraestrutura para melhor qualidade de vida. Do outro, separado apenas por um muro, nós temos aí um bairro onde as pessoas elas desfrutam de equipamentos urbanos que o outro lado não tem, né? Áreas de lazer, quadras, piscinas, uma em cada andar, né, do prédio, áreas verdes, né, onde tem vegetação, do outro lado tem só uns matos aqui, né, num terreno baldio, mas mostra pra gente então que de um lado a gente vai ter uma falta de infraestrutura, do outro não. E não precisa ser longe não, aqui ó, divisão com um muro só. Aqui é o mesmo lugar, só que é visto de lado, né, mostrando pra gente aqui o mar de casinhas amontoadas e do outro lado aqui a gente vê, né, prédios bem estruturados, né, com boa infraestrutura. Depois ele continua assim no texto: além disso, nas chamadas bordas das cidades, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de curso d'água. Ele fala para a gente aqui o seguinte: as bordas, ou seja, é a periferia, o que está no entorno do centro, tá? O centro está ali, muito bem organizado, mas a borda, ela vai crescendo de uma forma desordenada. Por quê? É uma área que não tem como a gente, não tem infraestrutura. Então, não vai ter, obviamente, uma grande fiscalização, né? Então, ela vai crescendo de uma forma desordenada, vai criando áreas irregulares, normalmente constituídas de favelas ou cortiços, né? Sempre próximo de regiões de risco, né? Por exemplo, próximos a cursos d'água, a rios, podendo ter alagamentos durante certa época do ano, ou em regiões de encosta, né? Onde as pessoas sobem morro acima e podem também ter problemas com deslizamentos. Então, mostra pra gente aqui essa característica. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura.
o que caracteriza a segregação urbana. Então, a pessoa não tem dinheiro para morar aqui, gente, para morar numa região rica. Ela vai para onde ela consegue se estabelecer. E, infelizmente, tem baixos salários, ela vai ter apenas locais com pouca infraestrutura e acaba gerando uma bola de neve, né? Piorando aí os nossos problemas de desigualdade. Por fim, ele fala assim: a segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico. Então, ele mostra para a gente, então, no estudo da segregação urbana, todos os problemas sociais, mas sendo retratadas na superfície, né? A gente vendo aí as diferenças sociais simplesmente na infraestrutura que a cidade mostra para gente. E aí tem um filme, né? Um filme até um pouco longo, mas vale a pena, né? Para quem tiver o acesso, que chama A Margem do Concreto. É um documentário do movimento Sem Teto em busca de moradias na região de São Paulo. Esse movimento do sem teto são pessoas que não têm onde morar, não têm casa. E eles acabam se apropriando de prédios que estão abandonados ou que não estão sendo utilizados, tá? Esse sem teto não é pessoas que moram, não são mendigos, são pessoas que trabalham, que têm emprego, mas não têm como pagar aluguel. Lá em São Paulo, pessoas que ganham R$ 2.000 por mês vivem, muitas delas, em áreas aí de movimento sem teto, tá? Porque é um custo de vida muito alto em São Paulo, não é verdade? Vamos ver as questões nessa nossa quarta semana? A primeira questão fala assim: são exemplos de espaços de segregação involuntária urbana. Por que é involuntária? Porque ninguém quer morar em área de infraestrutura ruim, não, gente. Ninguém quer morar em área de favela, né? A pessoa ela mora lá por uma questão de não ter outras vezes alternativa, mas nem por isso ela vai viver mal, ela vai viver sofrendo. Ela vai fazer né, da onde ela vive o seu local, a sua vida. Mas é involuntário. Porque com certeza todo mundo que tiver condições financeiras, obviamente vai procurar estabelecer uma melhor condição de vida, não é verdade? E aí ele fala, né, que são exemplos de segregação urbana, exceto, ou seja, a gente tem que achar alternativa que não é exemplos de segregação. Então, ó, favelas, condomínios fechados, cortiços, áreas de risco ocupadas. O que é segregação involuntária? Olha o nome. Tem um aí que, na verdade, todos vão ser características de segregação. Né? Quem mora em favela está segregado de quem mora no condomínio fechado. Mas vai ter um aí que não é involuntário, não. Vai ter um aí que é voluntário. A pessoa vai porque ela tem acesso e ela quer. Né? E é essa que vocês vão marcar. Vamos ver a próxima. A próxima questão é uma charge e ele fala assim: discuta a mensagem no cartoon do ponto de vista socioespacial. O que o cartoon mostra pra gente? Ele mostra pra gente aqui um outdoor escrito assim: a morada da família, né? Aquela família tradicional, pai, mãe, filho mais velho, filha mais nova, um cachorrinho, um carro na garagem, uma casa bem ampla, né? Mostra um conforto, não é verdade? No outdoor, no entorno, a gente vai ter uma área representada por uma área sem nenhuma infraestrutura urbana, a gente pode ver, né? Com lixo, falta de equipamentos urbanos, a gente não enxerga nem poste de iluminação, né? Lixo, muitas pessoas morando, né? Provavelmente ou estão na rua. E duas crianças falam assim: de qual planeta eles são? Poxa, do ponto de vista socioespacial, o que isso está demonstrando para gente? Ele está demonstrando para gente que, por conta de uma desigualdade social existente na nossa sociedade, ela vai ser refletida na separação dos espaços da cidade, né, onde as pessoas que têm condições de viver vão ficar em locais melhores e outras vão viver com o que tem, o que dá para viver. Né? Bem interessante a gente discutir sobre esse ponto de vista. Vamos ver a próxima questão? A número 3 fala assim: subindo morros,
Margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele está mostrando para a gente o que é favela, né? Então, a favela pode subir morro, a favela pode estar próximo de córrego, né? Pequenos rios, elas podem estar penduradas em palafitas, por exemplo, na região do Amazonas, onde existe um alagamento natural, então elas estão acima, né, de pedaços de pau. Isso tudo mostra para a gente regiões favelizadas, ou seja, regiões onde existe uma área irregular com pessoas de baixa renda. Mostra para a gente que mais de 10 milhões de pessoas abrigam, né, nessas regiões, estão vivendo em situações de favelização. E aí ele pergunta: a situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Neste sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido. Então, ele vai mostrar para a gente favela como uma consequência de um desordenamento. Por que desordenamento? Porque toda cidade ela vai ter um ordenamento em lei. A favela ela não vai estar inserida nesse ordenamento. Por isso que a gente fala, é parte de um desordenamento. Então, uma característica comum a esses espaços, ou seja, a favelas, tem sido o quê? O planejamento para implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender às necessidades básicas dos moradores. Então, uma característica comum desses espaços é isso: planejamento para implementar a infraestrutura urbana necessária para atender a necessidade básica das pessoas. Então, a favela vai ter infraestrutura básica para todo mundo viver. B, uma característica: a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. C, a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Será que vai existir isso como característica? D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais humanas. Isso aqui é uma característica da situação de favelas? Favela não está em morro? Não está margeando córrego? Será que ela vai estar em áreas de risco? Questão muito fácil, ó, Enem, tá? Muito fácil essa questão. Vamos ver a próxima. 4. Considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar o que é a macrocefalia urbana. Eu coloquei para vocês aqui, ó. A macrocefalia urbana é um fenômeno que acontece em grandes cidades, sobretudo de países ou regiões subdesenvolvidas. Então, países ricos não é comum de acontecer, tá? E que pode ser descrito como uma concentração espacial desigual de pessoas e de serviços dos mais variados tipos em uma determinada cidade ou aglomeração urbana. Um exemplo que eu posso dar, normalmente vai acontecer mais em metrópoles, né, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas na nossa região aqui acontece uma espécie de macrocefalia urbana. Juiz de Fora pode ser considerada uma macrocefalia urbana, por quê? Juiz de Fora vai ter em torno de 600 mil habitantes, quase, né, chegando a isso. E no seu entorno, as cidades não ultrapassam 50 mil habitantes. Elas são cidades muito pequenas, indicando para a gente o quê? Uma concentração desigual de pessoas, né? Muita gente em um centro só, e a maior parte dos serviços vão estar contidos nessa cidade, né? Então, a macrocefalia urbana é isso, né? E é um problema? É, né? Deveria ser um pouco mais equilibrado, não é verdade? Dentre as consequências desse problema, o que a gente pode destacar? A falta de serviços públicos para áreas centrais. B, a diminuição abrupta do preço do solo. C, a formação de cortiços e ocorrência de favelizações. D, a menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo. Poxa, dentro desse problema aqui de concentração espacial desigual, o que pode mostrar como consequência? Poxa, tem uma concentração espacial desigual de pessoas e serviços.
Consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma falta de serviços públicos para as áreas centrais? Não, gente, a área central sempre vai ter muito, né? A diminuição abrupta do preço do solo, ou seja, né, a gente vai pensar que vai ter áreas aí que vão ser desvalorizadas. C, a formação de cortiços. Cortiço é uma espécie de uma favela, tá? E a ocorrência de favelizações. Opa, né? Esse aqui parece estar mais certo. E a menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo? Não, gente. Se tem muita gente, meu filho, o que mais tem é acúmulo de imposto. Mas se a gente tem uma área dessa forma, mostra que a cidade ela não vai ter infraestrutura suficiente para todo mundo. Então, provavelmente, a gente vai ter aí a formação de cortiços e favelizações, tá? E a última questão fala assim: leias afirmativas a seguir. O êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros problemas, o aumento do desemprego e o crescimento do setor informal das cidades nos países de industrialização tardia. Então, ele está falando para a gente sobre o processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? É quando as atividades econômicas da cidade começam a ser mais importantes do que as atividades econômicas das áreas rurais. E a partir daí, a área urbana ela começa a ser mais atrativa do que a área rural, gerando para a gente um êxodo, ou seja, uma fuga, uma migração em massa das pessoas do campo para essas regiões da cidade. E aí, quando essas pessoas chegam na cidade, e aí tem o problema da segregação, nem todo mundo vai ser absorvido pela infraestrutura da cidade. Muitas pessoas vão acabar ficando desempregadas, essas pessoas vão entrar no setor informal, ou seja, naquele subemprego, né? Principalmente em países que se industrializaram tardiamente, gente. Isso aqui parece estar certo, né? Vamos ver a 2. O crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da população dos países subdesenvolvidos? Só de urbanizar as pessoas melhoram a sua condição de vida? Acho que não, né? Senão a gente estava bem, não é verdade? O aumento das favelas, dos loteamentos clandestinos e da população sem teto pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da crescente urbanização? E aí, qual que é a nossa alternativa correta? Essa questão é bem fácil também, gente. É só a gente lembrar de conceitos importantes sobre urbanização e sobre urbanização em países subdesenvolvidos, tá bom? Enfim, acredito que seja a última questão, então eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aí também, além desse vídeo, outros vídeos com conceitos importantes, né, como vídeos sobre urbanização, e até a próxima.